Olá, pessoal, eu sou a professora Ana Clara Montenegro Fonseca e vamos dar sequência, ao nosso conteúdo aí do título oitavo, dos crimes contra a paz pública. E especificamente nesse vídeo, nós estamos aí adentrando no crime de associação criminosa, no artigo 288 do nosso Código Penal, e vamos abordar esse delito, que é um delito que sofreu uma modificação, a partir de 2013, a partir da Lei 12.850 de 2013, que é a lei dos crimes organizados, das organizações criminosas ou do crime organizado, tanto faz, Então, primeira modificação, acredito que vocês, por mais que sejam jovens, mas vão lembrar, porque modificou o nome iuris. O artigo 288 trazia como nome do crime, como nome iuris, o famoso, afamado bando ou quadrilha, E esse termo, eu penso que está na memória, está bem enraizado na memória jurídica brasileira. Não se espantem se até hoje vocês encontrarem ainda em alguns julgados esse vocábulo, o quadrilha principalmente, Mas, assim, em termos formais, em termos oficiais, foi superado, de fato, com a modificação trazida pela lei que eu falei para vocês, a Lei de Enfrentamento às Organizações Criminosas, Que entrou em vigor exatamente em 2013, e essa lei que trouxe a organização criminosa, ela modificou, lá no finalzinho dessa lei, ela modificou o artigo 288, tá bom? Aí vamos entender o artigo 288 e fazer algumas distinções aqui relevantes em relação ao que a gente tinha antes e o que a gente tem hoje prioritariamente, tá bom? Então o artigo diz assim, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, tá bom? Eu vou repetir. O verbo é associarem-se 3 ou mais pessoas com fim específico de cometer crimes. Eu vou destacar aqui algumas coisas já de imediato. Eu não vou nem esperar para a gente sequenciar algumas coisas. Eu já vou aqui de ânsia falar para você. Gente, associarem-se 3, mínimo. Aí ele dá a sequência, o legislador, ou mais. Então, associarem-se no mínimo 3 ou mais pessoas para o fim específico, puxa a setinha, dolo específico, para cometer crimes, pluralizou, ou seja, a intenção específica é de cometer crimes dolosos, pluralidade de crimes dolosos. Isso deve estar na mente da associação, na mente dos agentes que vão se associar. Então, primeiro requisito para que a gente tenha o crime, pluralidade de agentes, no mínimo 3. Segundo requisito, intenção com pluralidade de crimes dolosos. Então, aqui, primeiro requisito, pluralidade de agentes. Segundo, que na intenção aqui, que no dolo específico, a gente tem a intenção de cometer pluralidade de crimes dolosos. Ninguém vai se reunir para cometer crimes culposos, É impossível, vamos nos reunir para sem querer cometer crimes, Então você se reúne com a intenção de praticar crimes, E o legislador, mais uma vez, aqui não fala em contravenção, então a gente não pode alargar, não fala em contravenções, Então a gente não pode fazer analogia em malam parte pelo princípio da legalidade, então trata-se tão somente, pessoal, de crimes, tá bom? Vou falar rapidamente também da pena, já que a gente tá aqui com o artigo aberto, para que eu possa depois detalhar o crime em si, tá bom? E a gente fala mais alguns detalhes da composição, da estrutura da associação criminosa. A pena, o preceito secundário traz pra gente pena de reclusão de 1 a 3 anos, tá bom? E o parágrafo único, para a gente terminar aqui, o legislador diz: aumenta-se a pena até a metade se a associação for armada ou se tiver participação de criança e adolescente, tá? E isso aqui foi uma inovação. Antes da lei 12.850 de 2013 a gente não tinha.
a gente só tinha a majorante, né? Majorava-se pelo dobro quando a associação era armada, tá bom? Detalhe que vocês já sabem, porque eu sempre falo, né? Pena aqui de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. Aumenta-se a pena quando a gente tem assim a fração de pena. A gente sabe que é uma majorante, associação armada ou participação de criança ou adolescente. Falarei mais à frente a respeito disso. Só um detalhezinho para quem tem curiosidade histórica, né? Antes, no crime de quadrilha ou bando, né? Eu até brincava, quando eu dava aula, eu fazia quadrilha, não é tridrilha, então era 4 pessoas no mínimo. Agora são 3 no mínimo, 3, agora 3 ou mais, 3 ou mais. E a gente teve aí a mudança do legislador acrescentando a majorante de criança e adolescente. Por quê, né? E aí, para que vocês não memorizem, direito penal é fácil. Então, vocês vão passar a conhecer mais o direito penal e a não memorizar. Geralmente, esse crime de quadrilha, antigamente o crime de quadrilha ou bando, havia muita cooptação, né, de menores. Ainda há, né, para a prática de delitos. Então, o legislador, atentando para isso, disse, opa, se o imputável, o maior, agora pratica ainda, né, a corrupção de crianças, que está lá no 244B, se eu, maior, chamo crianças para cometer o delito comigo, né, crianças e adolescentes, e eu estou praticando já de plano, já aviso, o 244B do ECA, né, a Lei 8.069 de 90, eu ainda estou, se eu tiver ali com 3 pessoas para praticar crimes indeterminados ali, que seria o caso da quadrilha ou bando, no caso agora a associação criminosa, eu vou ter um aumento de pena. Então, o sentido dessa majorante de 2013 foi exatamente tendo em vista que se verificou a prática recorrente da utilização dessas crianças e adolescentes nessas associações, tá bom? Sem contar a mudança, né, notória, a mudança do nome iuris, né? Que eu, às vezes, ainda, como eu acabei há pouco de mencionar, né? O nome iuris era quadrilha ou bando, né? Às vezes eu me pego chamando quadrilha ou bando, mas não é, gente. É associação criminosa. Me perdoem aí pelo ato falho, de vez em quando a cabeça aqui muito acelerada comete esses vacilos, né? Esses escorregões, mas é associação criminosa, tá bom? E como o próprio nome iuris novo diz, né, é um tipo associativo. O que é um tipo associativo, né? Um tipo associativo, pessoal, e aí não só é o próprio 288, já pegando o gancho também a própria organização criminosa, né, que vem descrito no próprio artigo 1º da Lei de Organização Criminosa. Todo tipo associativo, até a ideia de terrorismo vai ter disso, né? Todo tipo associativo deve ser uma reunião estável, tá? Deve haver aquela pluralidade de pessoas. A organização criminosa muda um pouco, porque vão ser 4 e não 3. A partir de 4 e não a partir de 3. De um lado, a gente tem a associação criminosa a partir de 3, organização criminosa a partir de 4. Mas depois eu vou falar para vocês as diferenças pontualmente. Mas a priori entendam, qualquer tipo associativo, tanto a associação como a organização, isso deve existir, isso inclusive é jurisprudência, tá? O STJ já disse que se não existir esse requisito, a gente não tem a configuração desses tipos associativos, ou seja, nem da associação, nem da organização. Então essa reunião de pessoas, essa pluralidade de pessoas que eu coloquei para vocês como primeiro requisito, deve ter um pressuposto acrescentado, ou seja, deve haver a pluralidade de pessoas, mas essa reunião de pessoas deve ser estável e deve ter a intenção de permanência, ou seja, deve ter solidez e deve ter duração. Então, se não tiver, pessoal, esses requisitos de estabilidade, solidez, de duração, de permanência, esqueçam. A gente não tem a ideia de associação. A gente poderá ter, mais uma vez, a ideia de concurso eventual de crimes. As pessoas estão se juntando ali para praticar determinado crime. Então, eu chamei ali meus coleguinhas, meus comparsas, meus anjinhos, meus amiguinhos para praticar um roubo. Galera, vamos ali hoje praticar um roubo, bora. Caio, Tício, Mévio, bora hoje praticar o roubo? Vamos. Praticamos o roubo, acabou-se. E a gente se desfez, se desmantelou, separamos o produto do roubo, o resultado do crime, cada um foi para o seu lado. Agora, se, no entanto, a gente se reúne
e a gente tá juntos, ou então tá com a pretensão de ficar juntos por vários anos, a gente tá programando aí ficar juntos e cometendo crimes por diversos períodos de tempo, tem essa pretensão de praticar crimes aí de modo indeterminado, se existe essa reunião com a pretensão de estabilidade, com a pretensão de permanência, aí podemos pensar na ideia de associação criminosa, tá bom? Essas características também se aplicam à organização criminosa. Quero dizer, a ideia de estabilidade, a ideia de permanência se aplica também a qualquer outro tipo que tem o condão, ou que tem a característica, né, associativa. Então não esqueçam que além da pluralidade, não basta pluralidade de agentes querendo especificamente cometer crimes. Deve existir essa pluralidade de agentes querendo cometer crimes, mas desde que seja uma reunião estável, sólida, com a intenção de permanecer unidos e reunidos em nome do crime, tá? Então, brincadeiras à parte, mas deve ter de fato essa solidez e essa durabilidade, tá bom? Essa intenção de durabilidade. A mera reunião por si só, repito, insisto para que vocês não esqueçam, pode configurar tão somente o concurso de pessoas, ok? Vocês poderiam me perguntar, Ana, e como é que a gente prova, hein? Gente, olha, em prova de concurso, né, o que é comum, que eu tenho observado, né, quando eu estou elaborando a prova de vocês, quando eu estou elaborando alguns exercícios, eu vejo que o examinador, ele facilita muito a vida do candidato, né? Então, geralmente ele traz a palavrinha, quando ele traz uma questão. Então, determinado grupo reuniu-se com pretensão de estabilidade. Então, ele dá a dica ali para que você perceba que ali existia uma associação criminosa. Então, geralmente o examinador, ele indica que existia uma estabilidade, uma permanência, para que você consiga classificar a conduta como associação, como organização, ou seja, como um tipo associativo. Agora, em termos práticos, né, em termos probatórios, aí geralmente vai ter que ter foto, a polícia vai ter que gerar uma interceptação telefônica, vai ter que ficar de vigília por determinado tempo para verificar a permanência, testemunhas, mas aí é uma questão mais de processo, tá? Mas existe como provar, né, a permanência ali do grupo, da reunião, tá bom? Então não esqueçam de jeito nenhum dessa ideia. Eu vou frisar porque eu penso que é o ponto principal, sabe? É o ponto principal aqui desses tipos associativos, dessa associação criminosa, é exatamente essa ideia de permanência, sabe? Dessa duração estável. Então tem que de fato ser organizada nesse sentido, para durar. Não importa, não é nem tão importante, vocês poderiam me perguntar, Ana, é preciso ter, por exemplo, divisão de tarefas, né? Divisão de funções, é preciso que fulano tenha uma atividade e outro não? Claro que não. Não é preciso isso. Agora, o que importa é que dure, que tenha ali uma permanência no tempo, uma pretensão de permanência, de duração e de estabilidade, tá bom? Quem é que pode ser sujeito desse crime? O tipo penal não traz nenhuma especificação a respeito dos sujeitos do crime. Então, é um crime comum. Agora, deve ter, no mínimo, 3 pessoas. Quando eu falo que um crime deve ter uma quantidade mínima de pessoas, a doutrina vai classificar esse crime como crime de concurso necessário ou plurissubsistente, tá? E aqui a gente tem condutas paralelas, né? Ambos estão ali se ajudando, tá? Mais uma vez, o sujeito passivo eventual aqui é a coletividade. Somos todos nós aí que vamos ser perturbados na nossa paz pública com essa associação criminosa. Lembro que o elemento subjetivo do tipo aqui, existe o elemento subjetivo específico, que é exatamente praticar crimes indeterminados, crimes dolosos indeterminados, né? E aí eu já falei para vocês que não vale a ideia, a intenção de praticar contravenções, né? E deve ser prática de vários crimes, né? Eu devo me reunir com a intenção de praticar pluralidade de crimes dolosos. Se eu me reúno com mais 2 pessoas, ou seja, 3 pessoas, com a intenção de praticar um crime, eu vou estar diante, possivelmente, do concurso eventual e não de associação criminosa. Eu vou estar com comparsas para praticar aquele crime em específico.
e não vou estar diante da associação criminosa em si, tá bom? Pergunta que não quer calar e que pode aí ser cobrada numa provinha aí de vocês é em relação a quem pode compor esse númerozinho dos agentes, né? Vocês poderiam dizer assim, Ana, eu estava estudando aqui, geralmente vocês em Penal 4 estão estudando mais a partir de provas, né? Vocês estudam, lógico, a doutrina, mas já estão no nível que em Penal 4 é um estudo mais dogmático mesmo, né? Não é mais tão teórico. E aí vocês estão mais respondendo questões da OAB e tal. Vocês podem ter se deparado com a seguinte questão, né? Será que nesse númerozinho que tem aqui no caput, né? Associarem-se 3 ou mais pessoas. Será que entra aqui nesse número de 3? Pessoas que não conseguiram ser identificadas e, por exemplo, inimputáveis. Já pensaram sobre isso? Quero dizer, vamos supor que estou eu, já ia dizer quadrilha, na associação criminosa, aí está junto comigo Tício, que tem 17 anos, e tava Caio, mas a polícia não conseguiu identificar Caio, tá legal? Eu tô dizendo aqui pra vocês, mas a polícia não identificou. Então ficou Caio não identificado, então vamos supor anônimo, Ana e Tício, que tinha 17 anos. 3 pessoas, concordam? Um não identificado, Ana maior, não vou dizer minha idade, mas eu sou maior, e nós temos Caio aqui, que Tício, né, perdão, falei Tício, que tem exatamente 17 anos. Aí, a pergunta que eu tô fazendo aqui pra vocês é, eu sou maior, Tício, 17 anos, Caio não identificado. Eu tenho aí, pessoal, e aí é essa pergunta que eu quero colocar para vocês. Eu tenho aí o númerozinho que o caput me traz, de 3 pessoas? Sim ou não? Será que entra na contabilidade do número mínimo pessoas não identificadas e inimputáveis? Aí a doutrina diz que sim. Então, a resposta para quem está anotando aí é: nesse cômputo aqui, nessa contagem, nesse cálculo aqui, pode ser inserida pessoas que não foram identificadas, mas que se comprovou a existência, né, por outros modos, mesmo que não identificada a autoria, por assim dizer, a nomenclatura, né, o nome da pessoa, mas que por testemunha se viu que tinha outra pessoa, e pessoas que não são maiores, que não são imputáveis. No caso aqui que eu falei para vocês, o Tício, ele não era biologicamente capaz, né? O artigo 27, vocês viram lá em parte geral, traz que para a gente ser capaz eu devo ter 18 anos completo. Então o aspecto biológico de Tício aqui não estava preenchido, porque o nosso sistema é o biopsicológico, lembram? Eu devo ser sã e eu devo ser capaz em termos de idade. Então a gente tem um aspecto do discernimento e da idade que o Código Penal exige, que são os 18 anos completos, tá bom? Então vamos lembrar desse aspectozinho dos inimputáveis aqui, podendo preencher o número mínimo da associação, tá legal? Poderia fazer outra pergunta para vocês, né? E aí é uma pergunta mais fácil, certamente vocês vão responder de plano a minha pergunta. A ideia a associação, ela se reúne para a prática de vários crimes dolosos, né? Então a ideia é essa: vamos nos reunir, Tício, Mévio, Caio, bora nos reunir aqui para praticar tráfico de droga, bora se reunir aqui para praticar roubo, bora se reunir aqui para praticar calúnia na internet, bora se reunir aqui para praticar estelionato. Essa é a intenção. Nos reunimos, passamos 1 ano reunidos planejando isso tudo. O crime já ocorreu. A gente permaneceu ali reunido, mesmo que a gente não venha praticar nenhum, somente a reunião é um crime ali de perigo abstrato, é um crime formal. Então, mesmo que a gente não pratique crime nenhum, só a reunião já consuma o próprio crime. Agora, a minha pergunta é: e se a gente pratica o crime? O que é que acontece? A gente que estava na associação, eu, Tício, Mévio e Caio, incorrimos no artigo 288 e no crime que a gente praticou, sim ou não? A resposta é um pouco óbvia, né? Claro que sim, né?
Então a gente pratica o concurso material, a gente atua em concurso material, né? Respondendo tanto pelo crime da associação, mais o crime que a gente vier aí a praticar. Por exemplo, associação, artigo 288, mais um estelionato, artigo 171, mais um homicídio, 121, mais um roubo, artigo 157, e assim sucessivamente. Agora tem uma questão aí que já foi bem cobrada em prova, mas nada impede que seja de forma que caia mais uma vez, ou que seja cobrada aí uma prova oral de vocês. E é importante que se mencione, né? Vocês devem lembrar que no artigo 155, lá no parágrafo 4º, no inciso também 4º, né? Artigo 155, a gente tem o quê? O furto, né? Não o roubo, o furto. No artigo 155, a gente tem o furto. No parágrafo 4º, a gente tem exatamente as qualificadoras. E no inciso 4º, a gente tem a qualificadora específica do concurso de pessoas. Então, vamos lembrar, pessoal. O furto qualificado pelo concurso de pessoas pode vir cumulado com o crime de associação criminosa. Ana, como assim? Não estou entendendo. Imaginem só, eu estou praticando associação criminosa. Eu, Tício, Mévio e Caio. Nem precisaria disso tudo. Eu, Tício e Mévio. Estamos em associação criminosa. Para quê? A gente se juntou para cometer furtos. A gente gosta de cometer furtos. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E a gente só comete furtos juntos. A gente é unido na dor, em todos os furtos a gente tá juntinhos, unidos ali. Então a gente pratica o furto em concurso de pessoas, em grupo. Ana, então todo furto que vocês praticam, é tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, qualificado pelo concurso de pessoas. E vocês praticam artigo 288, associação criminosa. Ana, mas o artigo 288 não já traz no seu bojo, na hora que o legislador estabeleceu a própria pena para a associação criminosa, ele não pensou que o crime já é um crime de concurso, que o crime já traz a pluralidade de agentes. Então, ele não já pensou, na hora de estabelecer o preceito secundário, a ideia de pluralidade de pessoas. Então, quando o juiz considera a associação criminosa cumulada com furto, qualificado pelo concurso de pessoas, isso não seria bis in idem, não? E o bis in idem não é proibido no direito penal? Porque o princípio que a gente segue não é o ne bis in idem, ou seja, não é vetado o bis in idem. Então, a gente pode estabelecer a associação, o 288, cumulado com mais o furto qualificado pelo concurso de pessoas, não deveria ser furto simples e associação criminosa para evitar o bis in idem? Aí, gente, é o seguinte, vocês vão ter opiniões doutrinárias no sentido de que é bis in idem. Porém, o que é que vale hoje em dia no ordenamento jurídico pátrio? Quem é que diz o que é o direito? Jurisprudência. Aí eu vou dizer aqui o que o STJ disse pra gente, tá? O STJ disse o seguinte, olha, não é bis in idem, porque são delitos diferentes, são delitos diversos, atingem bens jurídicos diversos. Então, a associação criminosa atinge a paz pública, o furto atinge ali o patrimônio, né? E se consumam em momentos diversos. Então, a associação criminosa pode ter, inclusive, autores ali que não, no momento do furto, estão participando. Então, não é bis in idem. Então, essa é a justificativa que o STF encontrou para legitimar a aplicação, nessa situação que eu acabei de relatar para vocês, a possibilidade de cumulação do furto qualificado pelo concurso de pessoas à associação criminosa. Então, é possível. Eu não vou detalhar a situação do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º. Ana, traduza para mim essa tipificação. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, é o roubo majorado. É o aumento de pena no roubo para o roubo praticado pelo concurso de agentes, tá? Pelo concurso de pessoas. A mesma coisa que eu falei, mutatis mutandis. Quando o roubo é praticado em pluralidade de pessoas, só que existiu ali, por trás daquela pluralidade de pessoas, uma associação criminosa,
eu me juntei com Caio e Mévio, com Tício e Mévio. A gente combinou só de praticar roubos. E a gente praticava os roubos. E sempre era em concurso de pessoas. Ou a gente praticou um roubo em concurso de pessoas. Mas a gente tinha uma associação criminosa para a prática de crimes. E um desses crimes que a gente praticou foi o roubo majorado pelo concurso de pessoas. Aí a pergunta é, a polícia descobriu o roubo, e a gente praticou aquele roubo em concurso de pessoas, e descobriu que a gente tinha uma associação. E nossa associação era muito séria, muito organizada, de muito tempo, e a gente já vinha praticando crimes e crimes aí, tráfico, roubo, etc. Então o juiz descobriu a associação e viu ainda que a gente tinha praticado o roubo majorado pelo concurso de pessoas. Ele pode aplicar a associação criminosa e roubo majorado pelo concurso de pessoas? Sim, a mesma ideia. Por quê? São situações diversas, são crimes diversos, nada impede que haja os dois crimes e eu respondo aí, nós responderemos aí, no caso, né, os autores aí, Ana, Tício, Mévio, Caio, responderão aí, tanto pelo crime do artigo 288, como pelo crime do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, o roubo majorado pelo concurso de pessoas, sem problemas em relação ao bis in idem, tá? Sem desrespeito ao né bis in idem, tá bom? Essa é a ideia, já foi aí, já foi isso, já o STJ já bateu o martelo, então não tem aí o que se pensar, tá bom? Então, fiquem atentos a essa possibilidade. Eu só queria deixar aqui anotado para vocês, para que vocês anotem isso, né? Ou vocês tenham em mente isso. A consumação do delito, eu já falei para vocês, ocorre de fato, independentemente da prática de algum crime. Então, quando a gente se associa, tá? O crime ele é formal, quando a gente se associa, ou de consumação antecipada, se você preferir. Quando a gente se associa com o intuito, né? De praticar crimes dolosos, no plural, né? E tem aquela ideia da solidez, da duração, da estabilidade daquela associação, mesmo que nenhum crime venha a ser praticado, o crime já se consumou. E isso, inclusive, já teve o HC, e o HC é o 547-945, o HC 547-945, de 12 de fevereiro de 2020, foi o ministro Ribeiro Dantas, e era esse o HC que eu queria passar para vocês, que tem anotado aqui. Repito, o HC 547-945, de 12 de 2 de 2020, HC 547-945, São Paulo, tá? Ministro Ribeiro Dantas, de 12 de 2 de 2020, tá? Dizendo exatamente que o crime ocorre mesmo que nenhum outro crime de associação ocorre, mesmo que nenhum outro crime venha a ser praticado. O que importa é que a associação seja estável, permanente, e que haja o intuito, né, o dolo específico nos agentes de praticar crimes indeterminados, tá? Uma outra pergunta aí que me veio em mente agora, né, que poderia surgir. Eu já falei para vocês que não é importante que haja divisão de tarefas, né, que os sujeitos tenham funções... Desculpe, pessoal. Que tenham funções ou hierarquia ou funções bem estabelecidas ali naquela associação, né? E um detalhe é que hoje em dia, inclusive, pode ter a associação criminosa formada em rede social. Vocês acreditam por quê? Porque não precisa-se nem viver no mesmo local para ser associado da mesma associação criminosa. Eu nem preciso conhecer Mévio, nem preciso conhecer Tício. A gente pode estar através de rede social, só basta que eu saiba que Tício existe, que Mévio existe, que a gente se ajude, que conscientemente a gente forme essa associação com a finalidade que eu falei, né? De praticar crimes, com aquela finalidade específica da pluralidade de crimes dolosos indeterminados, né? E que a gente tenha esse fim de praticar de forma sólida, de forma permanente, de forma durável, esses crimes aí. E interessante perceber também que não é necessária... Nossa, tô aqui, vocês devem estar... Que é isso? A professora tá lutando com um mosquitinho. Nossa, acabei de matar. Desculpem, gente.
Até me perdi. Vocês devem ter em mente ainda, né? Nem me lembro o que eu ia falar, me perdi mesmo com o mosquito. Sim, vocês devem ter em mente que o que importa aqui é que os sujeitos estejam unidos e reunidos com a consciência de que eles têm essa finalidade em comum da prática de crimes indeterminados, mesmo que o crime não seja praticado, já a consumação se dá com a finalidade dessa reunião, né? E mesmo que não haja o intuito de lucro, pode ser um crime contra a honra, inclusive, né? Existe aí grupos que se reúnem para cometer crimes na internet contra a honra, pode ser o caso. A tentativa é inadmissível exatamente porque se a gente se reúne com a intenção duradoura, como é que a gente vai ter a intenção, como pessoas podem se reunir, tentar se associar de modo permanente, durável e estável? Como é que a gente tenta se associar de modo durável? Não tem. Ou a gente se associa de modo durável, ou a gente não se associa. Então, na verdade, é um crime unissubsistente, né? A doutrina fala de ação única, ou seja, o iter criminis, né? O caminho do crime não é fracionável. A ação ela é única, nos leva direto para a consumação, tá bom? Aí, para a gente encaminhar aqui, para a gente se encaminhar para o final, vamos entender aqui o parágrafo único, tá bom? Parágrafo único. A pena é aumentada, né? Aumenta-se até a metade, uma majorante alta, viu, pessoal? Se a associação aqui é armada, como eu falei, ou se houver criança e adolescente. Primeiro, armada, né? Armada aqui é interessante que vocês percebam, é uma expressão genérica, pode ser arma própria, arma de fogo, propriamente dita, ou arma imprópria, pode ser uma faca, uma tesoura, um bisturi, uma caneta, o que você aí conseguir achar como arma, tá bom? A participação de menores, é importante que vocês lembrem do que eu falei lá no início da aula. Existe um crime específico, que é o crime do 244B, nome iuris desse crime, corrupção de menores. A corrupção de menores, artigo 244B, tá lá no ECA. Qual é a lei do ECA? É a lei 8.069 de 90. Se eu estou corrompendo o menor a praticar crime, eu já incorro no artigo 244B. Tá legal? E se eu ainda estou associada com o menor e outras pessoas, ou seja, 3 pessoas para a prática do crime, eu estou incorrendo, no artigo 288. Então eu tenho 2 crimes. Atenção, vou ter concurso aí. Pela lógica do STF, não tem um bis in idem também, tá? E agora eu me lembrei do porte de arma de fogo, né? Voltando aí para a questão da majorante da arma. Por quê? Porque a gente tem o estatuto, né? Do desarmamento. Qual é o número da lei? A lei 10.826 de 2003. Vamos lembrar dos artigos ali entre o 14 e o 16. O porte de arma, né? O tão falado porte de arma. Também, se você está praticando o porte de arma, o porte ilegal de arma, entre o 14 e 16, você já tem o próprio crime lá do estatuto, né? Artigo 14 e 16 da lei 10.826, lá de 2003. E aqui, se você está na associação criminosa e tem arma, você tem a majorante desse crime também. Ai, Ana, quer dizer que eu vou responder pelo porte, eu vou ter o porte de arma de fogo ilegal lá, da lei do Estatuto do Desarmamento, e ainda vou receber essa majorante da associação criminosa majorada? Sim. Não vai ser bis in idem, não? Não. Aí só pra gente, de fato, aqui falar das especialidades em uma questão ou outra, que já foi cobrada, inclusive, em prova, né? Já se questionou o seguinte: será que uma arma apenas basta para que todos os membros recebam essa majorante? Quer dizer, arma única. Basta apenas uma arma ou um dos membros da associação, que um dos membros, né, dessa associação esteja armado, para que o magistrado, por exemplo, gere a incidência dessa majorante? O que é que vocês acham? Aí a doutrina, né, a gente já tem também resposta jurisprudencial, né, os julgadores já responderam nesse sentido, no sentido positivo, sim. Por mais que só tenha um membro, por exemplo, armado, se todos têm ciência e concordância, a majorante vai se aplicar
aos demais que fazem parte da associação criminosa, tá bom? Lembro que existem associações específicas, tá bom, pessoal? Não esqueçam. A Lei 11.343, a Lei de Tráfico, traz lá no artigo 35 a associação para o tráfico. A própria Lei 8.000, a 12.000, né, 850, a lei que trouxe esse delito, que modificou esse delito, que transformou quadrilha ou bando em associação criminosa. Se vocês tiverem curiosidade e abrirem lá por volta do artigo 11, a gente tem a associação da organização criminosa em si, então é mais específico. Se vocês abrirem a própria Lei de Segurança Nacional, que eu já falei aqui, já desde o início que eu tô falando aqui dos crimes contra a paz pública, a gente tá falando bastante da Lei de Segurança Nacional em relação ao princípio da especialidade. Então, se a gente for verificar lá no artigo 16, a gente tem associação aí para os crimes contra a segurança nacional. Também temos espécie de associação na lei que trabalha o genocídio. Também temos espécie de associação na lei que trabalha o terrorismo, tá? Então, não esqueçam disso, tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui e a gente se encontra no último videozinho a respeito desse conteúdo paz pública para estudar um crime que nem é muito, que é um pouquinho recente, que é o último crime, constituição de milícia privada, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção e até o próximo.